programa começar, estava conversando aqui com a gente, pensando o que será que o Abel vai fazer ou vai deixar de fazer. Seria, seria uma oportunidade para o Veiga no lugar do Facundo ou não? Olha, eu vou te falar que se fosse isso, não ia aumentar meu nível de confiança, não. Particularmente, eu acho que o Veiga não vive nem de perto, assim, um momento para você confiar. Eu já conversei com alguns palmeirenses que dizem que o Veiga é um dos poucos que entende o peso do jogo, que ele merecia essa chance, que ele dentro de campo poderia trazer algo diferente para a equipe, que ele entende o peso do Palmeiras e Corinthians e tal. Lembrando que o Veiga é palmeirense de infância, tem a família palmeirense, tudo. Mas futebol por futebol, ele não está jogando bem. Teve ali 5, 10 minutos bons contra o Vitória, depois voltou a assumir. E o que eu até falei durante a semana, e o que mais me impressionou, e o que mais tem me deixado com uma pulga atrás da orelha em relação ao Veiga, é que além de não jogar bem, ele está caindo, forçando falta. Ele teve uma falta que deram para o Vitória porque ele segurou a bola e o juiz não tinha dado falta. Enfim, eu, se fosse fazer alguma surpresa, não faria a do Veiga. Eu fiquei pensando, já posso adiantar o que eu acho que pode ser de surpresa, mas só achismo mesmo. Ou você quer ouvir o Latifi antes? Eu quero o Latifi primeiro, vamos lá. Vai lá, fala Latifi sobre o Veiga, vai. Não, então, quem assistiu o jogo do final de semana contra o Vitória se assustou, né, com o futebol apresentado pelo Veiga. É óbvio que tem a questão dele ter sido utilizado de novo na função que principalmente o Lavieri já cansou de implorar para o Abel Ferreira parar de escalar o Rafael, porque jogando como 8, se como 10 já está complicado para o Veiga cumprir com as suas obrigações defensivas, com 8 como 8 fica impossível, né? Todo mundo antes do jogo pensou, pô, o Veiga deve ser o titular, né? Então vamos ver se contra o Vitória ele corresponde, né? Às vezes pode ser aquele jogo que credencia o jogador grande como ele a uma decisão, só que não foi isso que aconteceu. O Veiga ele parece até um pouco abalado com a própria fase, né? Nesses mesmos lances que o Danilo cita, ele bate no chão, fica irritado, se lamenta de que as coisas não estão dando certo como davam antes, e não é o perfil do jogador, né? A gente conhece o Veiga há uns bons anos no Palmeiras e dificilmente viveu de momentos assim. Então, acho muito pouco provável a presença dele, lembrando que na ida ele ficou os 90 minutos assistindo do banco de reserva, né? Isso é bem sintomático, um jogador que poderia mudar buscando o resultado no final do jogo. Na minha cabeça, o Abel ele vai manter o time que jogou na ida. A diferença vai ser o Mikael na vaga do Fux. Na minha opinião, já expressei ela para outros colegas, de que o Palmeiras não fez um jogo ruim. Vocês podem dizer que o Palmeiras, como gosta de falar o Dandan, é arame liso, né? Não consegue machucar os times adversários, mas na minha concepção, as dinâmicas ofensivas, o Sousa, o Vitor Roque, o Facundo bastante participativo, me agradou. E se eu fosse corintiano assistindo o jogo de ida, eu estaria preocupado com a possibilidade de perder a classificação, porque o que eu vi no Palmeiras no jogo de ida me animou. Não sei se vocês concordam. Muito bem, eu também não achei de todo ruim, não. Só as ressalvas que eu faço são quase que as mesmas do último ano, praticamente, né? São erros individuais que comprometem o resultado, né? A cobrança de falta rápida, o time desorganizado lá atrás, e não achei o desempenho tão ruim, não. Principalmente no segundo tempo, o Palmeiras estava com controle do jogo, mas não ofende o adversário, né? Não ofende, não consegue ir lá e apontar o dedo na cara, vem cá, olha aqui, ó, certo? Então é algo que precisa mudar e vai ter que mudar para o jogo de amanhã, certo? Bom, casa cheia, como disse o amigo aqui, agora você, Lavi. Não pense que eu esqueci, não, fala aí. Não, só para falar do pitaco do segundo tempo, eu também achei que o Palmeiras foi bem. O arame liso, para mim, é a expressão que resume, porque o Palmeiras controlou, cercou, mas se, o, se a pessoa quisesse pular por cima do arame, pulava sem dúvida nenhuma. Não tinha o arame farpado, que é aquele arame que faz a pessoa ter medo de passar, né? Então era um arame que cercou, ficou, controlou o Corinthians, mas não conseguiu ser uh, duro o suficiente para poder transformar esse domínio em gols.
Sobre o que eu Lavi, fiquei pensando, diga. só uma parte, a leitura está absolutamente correta, eu concordo com ela. O que falta para virar um arame farpado? Falta iniciativa, falta coragem, falta o jogador entender o que é o Palmeiras, muitos jogadores novos, né? Chegando ali. Do ataque você tem Maurício, Facundo, Sousa e Vitor Roque. Quer dizer, o Maurício já devia estar mais ambientado, né? Quando a gente fala chamar a responsabilidade, é exatamente isso, né? Pegar a bola, ir para cima, tentar o drible, a tabela, tentar entrar na área. O Vitor Roque tentou. Exatamente, o Vitor Roque ele tentou, e o que falta é um pouco disso. O Sousa ele fez até, chutou uma de fora da área. Falta o Palmeiras ir mais para cima, não de brigar, de vontade. Falta o cara ter condição de finalizar. O Sousa conseguiu isso. O Palmeiras finalizava sempre numa situação muito desconfortável para o próprio Palmeiras e confortável, obviamente, por consequência, para o próprio Corinthians. Então, eu acho que o que faltou meu celular está desesperadamente vibrando aqui, calma aí, deixa eu desligar. O que faltou foi o Palmeiras conseguir ser incisivo, conseguiu de fato fazer o Hugo transformar uma defesa difícil. Quantas defesas difíceis o Hugo fez? Então é isso, insistir mais, tentar chute de fora, chute de dentro, cruzamento mirando, não um cruzamento ao Léo. Falta o Palmeiras querer mais e outra, aquela pressãozinha de 15, 20, 30 minutos que o Palmeiras sabe fazer muito, muito, muito bem e que no Itaquera não fez tão bem assim. Espero eu que no jogo de amanhã, apoiado pela torcida, consiga fazer uns 20 minutos como foi em Barueri, quando abriu 2-0 com 15, 20 minutos e aí sim, com 2-0 no placar, você controla o jogo. Sobre a surpresa, eu fiquei pensando aqui o que o Abel poderia fazer, o que seria de alternativa. A única coisa que me veio pela cabeça, e eu acho que não vai acontecer, porque, enfim, mas o que me veio pela cabeça é Flaco e Vitor Roque, que seria uma dupla de ataque, jogando o Vitor Roque como segundo. Eu acho que isso não vai acontecer, porque um dos lugares que o Palmeiras mais consegue incomodar o Corinthians é pela ponta, é abrindo o campo, é jogando com o Sousa aberto por um lado, é jogando com o Facundo aberto pelo outro. Mas eu fiquei pensando numa situação de jogo de você preencher a área e de o Flaco, né, ser um jogador que dá muito trabalho na bola aérea, muito mais trabalho do que o Vitor Roque, porque o Vitor Roque não é para brigar pela bola aérea. E aí você ganha uma alternativa, uma outra forma de incomodar o Corinthians. Acho que começar o jogo assim não, mas dependendo do que for, vocês vão lembrar de mim quando o Palmeiras estiver com Flaco e Vitor Roque dentro da área, usando e abusando de piquerês, como diria o Gilberto da base, fazendo amor, não cruzando, fazendo amor. Ela tiver o amor. Você é por aí também? Você concorda com essa dupla de ataque aí? Então, eu não concordo porque, apesar do Flaco ter sido Ih! decisivo no final de semana, cara, o Flaco consegue irritar, né? No primeiro tempo, uns passes bobos perdidos, ele é aquele cara que perde a bola ao invés de tentar recuperar, se preocupa mais em reclamar. Então, acho muito difícil que o Abel escale essa dupla como titular, mas sim, dependendo das circunstâncias do jogo, né? Se tiver 1-0 ou se o Palmeiras estiver precisando fazer um gol, muito provável que aconteça. E em relação ao Palmeiras Arame Liso, o Palmeiras no primeiro tempo contra o Corinthians teve inúmeras chances para conseguir fazer o gol. Mas assim, ou eles não acertavam o gol, ou sempre aquele último passe para finalização era cortar. Teve uma bola Inúmeras é exagero, hein? Inúmeras é exagero, só para ficar claro. Duas chances claras, vai. Tudo bem, 2, 3 chances, mas que teve uma que o Vitor Roque tentou cruzar e aí desviou. Teve outra que o Vitor Roque tentou chutar e chutou para fora. Teve outra com o Sousa também. Então, assim, existiram caminhos que o Palmeiras poderia ter aproveitado, como apareceu no final de semana, né? O Abel estava bastante irritado na coletiva e ele falou sobre isso, porque o Palmeiras podia ter feito o gol nos primeiros 10 minutos, com o primeiro com o Marcos Rocha, depois um gol inacreditável do Emiliano Martins dentro da pequena área, e não fez. Isso acaba cobrando. Isso a gente vem dizendo há um certo tempo já, de que o Palmeiras ele é um time que não consegue sair em vantagem, né? É um time que sempre está correndo atrás do prejuízo. E aí acaba atrapalhando e prejudicando todo o andamento da partida.
Pois é, eu tenho aqui 999 pessoas, 1.000 pessoas conosco e, nossa, deixa eu atualizar aqui os likes, 157 likes. Olha, tá bom? Mano Lorix está Percebi que aqui, o tem muito W Porsche. corintiano aqui na nossa live, então é por isso que o like está baixo, porque os caras viram É, a estatística de ter que chegar no número alto para poder ganhar amanhã. pois é, o Diego também, o Lord Adrian, o Janderson Domingos, tá? O Janderson está dizendo que tem um problema no flaco, que ele é de escolinha, não olha para os lados, certo? O Latifi caiu, Voltei. voltou. Então, Voltou. é porque eu perdi o sinal do Lavi e eu só ouço o que você fala e o do Lavi não. Aí eu tô caindo, não Ah, sei o que tá acontecendo. você quer voltar? Você pode sair e voltar de novo. Não, Sai e entra agora de tá novo. rolando de boa. Agora está não. Muito bem. Então é isso, meus caros. É o que o que dá para se dizer por hora, por enquanto, a respeito de estratégia para o time, para o jogo, né? Deve ser o Everton Giai caiu de novo. Sabe Ih, o que eu caiu. acho? Sabe o que eu acho? Deixa ele Ah, voltar. Eu acho que ele deve estar no celular, e aí ele está tentando usar outros aplicativos enquanto faz a live. Não dá. Quando está no StreamYard, no celular, só pode ficar em um aplicativo. Mas o cara é jovem, né, Massino? Então tá tudo bem. Olha você lá. ouviu, Lati? Ô, Latif, Não deixa eu te ouvi. falar. Você tá me ouvindo agora? Agora sim. Deixa eu te falar. Você tá no celular? Não pode mexer em outro aplicativo, lindão. Mas eu StreamYard não só tô suporta mexendo. um. Eu tô com o computador na minha frente justamente para não mexer em nada. Eu não Ah, sei o que tá então tá rolando. bom. Então eu tava Ah, errado. boa. Boa, garoto. É isso aí. Toma, A- toma, Zé. É isso aí. A base vem forte. Isso mesmo, garoto. Tem que ter personalidade. Esse aí não é arame liso, não. Esse é arame farpado, garoto. Tá pensando o quê? Esse é Flávio Latifi, o maior dançarino do Grupo UOL. É uma beleza. Olha aqui, é o seguinte. Então, falamos disso aí, eu estava escalando o Palmeiras quando o Latifi caiu abruptamente, então deve ser o Everton, Giai, Gomes, Mikael e Piquerez, graças a Deus, o que está acontecendo com o Vanderlan? No meio-campo teremos Aníbal, Evangelista e Maurício, Facundo, Vitor Roque e Sosa. Desses Deixa eu fazer uma reforços, lamentação. Posso fazer uma pode fazer. lamentação? O Claro, Fux, cara, vai fazer muita falta se ele não jogar muita mesmo. falta. Porque ele Passe ajuda dele, né? muito na saída de bola. Ele consegue, por incrível que pareça, desafogar o time quando o Corinthians está num esquema bom de marcação. Ele consegue fazer por quê? Porque um zagueiro ele não é marcado de perto, ele não é acompanhado tão de perto quanto são os meias, né? Por exemplo. Então, quando o Corinthians consegue acertar a linha para marcar os meio-campistas do Palmeiras, o Fux lá de trás ele acha uns passes muito bons. Então, se ele não puder jogar mesmo, é um desfalque gigantesco para o Palmeiras. Uma lesão grau 1 é pelo menos 15 dias. Um edema, às vezes, os caras se curam com 10 dias, 8, 9. O Fux teria 7, né? Seria realmente muito corrido para ele jogar, a não sei que ele jogue ali com a coxa amarrada, enfim, aí vai ter que fazer análise de qual seria a consequência de você jogar numa situação dessa. Fato é que o Fux vai fazer muita falta, porque o Mikael, ele tentou assumir essa função no jogo contra o Vitória, porque é o Benedetti que estava ao lado dele, então obviamente não ia ser o Benedetti que ia fazer a saída de bola. E o Mikael, ele acertou uma ou outra, mas não é nem de perto a segurança do que é o Fux, cara. Então, o Fux fora é muito grande o desfalque para o Palmeiras. Perfeito, concordo com você. É um jogador que tem um passe ali que abre linhas, né? Com o Corinthians, em tese, se defendendo um pouquinho mais, poderia ser uma boa, mas não vejo possibilidade do Fux jogar, hein? Latifi, você cheirou alguma coisa? Não, né? Tá certo. Beleza. Bom, tá engraçado, tá? O homem vai e volta o tempo todo. Muito bem, deixa o seu like para toda vez que o nosso querido Latifi, Flávio Latifi cair e voltar, certo? Ele merece, ele tá aí no elevador, olha lá. Voltou. Inexplicável. Inexplicável, muito bem. Ai, ai, vamos lá. Essa é uma pauta que está rondando a sociedade. Me parece que tem crescido nas redes antissociais
o Parabéns, bateu no teto, não dá mais, acabou, ele está cansado, não vale mais, parou, chega e tal, e coisa, e lousa e mariposa. A pergunta é, Abel vive momentos mais complicados no Palmeiras? Eu respondo que não. O momento mais complicado foi ser eliminado pelo CRB, perder um monte de campeonato e, no final, acabou dando certo, ganhou a Libertadores. Porém, eu quero ouvi-los. Este é o momento delicado do Abel Ferreira. A informação que eu tenho, Flávio Latifi, é que só não renova o contrato até 27, se ele achar que não dá mais, que não quer mais e tal, porque a ideia do Palmeiras é que ele permaneça. Me conte. Pois é, Massa. Dentro do Palmeiras, essa situação ela é muito tranquila, como você disse. O Abel mesmo já disse publicamente que a tendência era ficar, que ele tinha uma oferta até 2027 em mão, só faltava assinar, mas queria acrescentar a cláusula caso não ganhasse nenhum título. Mas conversando com algumas pessoas próximas ao Abel, o que eu ouvi foi que ele sabe que uma queda contra o Corinthians pode deixar um ambiente muito desagradável com a torcida. Ele, óbvio que quer vencer, mas ele sabe que a vitória é muito importante nesse jogo e traria uma tranquilidade necessária para o Palmeiras nesse momento, né? Porque quando a gente conversa com pessoas da diretoria do Palmeiras, o que a gente ouve é muito aquele discurso de, pô, o time ainda está em reconstrução. Mesmo assim, o Palmeiras é o vice-líder na tabela de pontos perdidos. É o time que caiu no Mundial para o campeão, que briga, está vivo em todas as competições. Então, internamente, existe uma tranquilidade sobre a continuidade do Abel. Mas, como você falou, os desempenhos do Palmeiras recentes têm deixado críticas pesadas para o Abel, né? Porque no jogo contra o Fluminense, o primeiro tempo foi horroroso. Imagino que todos concordem. Contra o Vitória, a mesma coisa. Todo mundo, a gente bate muito na tecla, né, que esse elenco do Palmeiras é o melhor da era Abel e tal, mas o time alternativo que entrou em campo contra o Vitória mostrou que tá longe um pouco disso ainda, né? O Abel escalando 3 atacantes que basicamente fazem a mesma função, né? O Luigi, o Thales e o Flaco, e completamente perdido, Veiga de 8. Então, existe essa questão e o Abel quer essa vitória para ter essa tranquilidade também, porque, como a gente estava falando, a direção vê a evolução do futebol do Palmeiras, avalia que o jogo de ida contra o Corinthians foi positivo, como a gente falou aqui, que teve coisas boas, novas dinâmicas, principalmente no ataque, mas que o jogo de hoje, depois de já ter perdido o Paulistão, esse jogo contra o Corinthians amanhã no Allianz Parque ganhou um peso muito maior, e ele também quer essa tranquilidade, porque as críticas estão muito altas, né? Então, vencendo esse jogo contra o Corinthians, dá uma amenizada para o Palmeiras também poder continuar essa reformulação que tem acontecido, né? Ontem o Palmeiras anunciou outro reforço, está treinando agora nesse momento na academia de futebol, que a gente vai falar depois. Mas então essa reestruturação segue caminhando a passos curtos.